E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e hoje vai ser mais um vídeo de teste de processadorzinho X99. Dessa vez eu vou testar para vocês o 1660V4, que é um processador bem interessante. Ele está saindo aqui por R$ 158 no AliExpress, com imposto aqui de 32, ele vai sair aqui na faixa de 180, 190 reais, já considerando o imposto. Eu vou fazer aqui para vocês um comparativo contra o 2680V4, contra o 2667V4 e também vai entrar o 2696V3. Só que o 2696V3 eu vou fazer aqui para vocês uma modificação, que é reduzir a quantidade de núcleos e threads. Ele vai trabalhar 10 núcleos e 20 threads com lock a 3.7 GHz. E caso você tenha interesse de reduzir os núcleos do seu processador V3 com lock, para ver se você vai ganhar desempenho, lembrando que geralmente você ganha desempenho somente em processadores que não chegam no turbo máximo quando você faz um lock boost. Para você fazer isso, tem um vídeo aqui que eu ensino para vocês no 2696V3, é um vídeo completo onde tem testes e comparativos. E aqui eu ensino a como fazer a redução de núcleos e também ensino a como desabilitar o Hyperthread. Caso você queira ver esse vídeo, eu vou deixar para vocês o link dele na descrição. E essezinho 1660V4, pessoal, ele é um processador que se assemelha bastante ao 2667V4. Ele tem 8 núcleos, 16 threads e um cache de 20 MB. A diferença dele para o 2667V4 é esse, o clock. Só que o 2667V4 acaba levando vantagem por causa do seu cache. O seu cache trabalha em 25 MB, né? E também o seu clock é um pouco maior. Ele trabalha 3.5 GHz em jogos, já o 1660V4 vai trabalhar a 3.4 GHz. Nos testes aí vocês vão ver em relação à diferença de desempenho no comparativo desses 4 processadores. Eu também vou deixar para vocês aí um benchmark que eu fiz no CPU-Z do 1660V4 contra o 2667V4 para ver se vai ter diferença em single thread ou em multithread. Eu vou deixar passando para vocês aí um benchmark no CPU-Z que eu fiz no 1660V4 contra o 2667V4 para vocês poderem ver se tem diferença. Caso você queira ver o resultado completo, é só você pausar o vídeo e você vai ver o resultado. Mas o que eu percebi aqui que basicamente não tem diferença nesse benchmark fictício do CPU-Z. Os dois ficaram bem parecidos ali em relação a single thread e também a multithread. E vamos começar agora aqui os testes em jogos e comparativo. O primeiro jogo que eu vou testar vai ser o COD Warzone 3 em Full HD, gráfico no baixo, campo de visão em 120. E o resultado foi o seguinte, o 1660V4 fez 136 FPS, o 2667V4 fez 134 FPS, o 2680V4 fez 138 e o 2696V3, trabalhando com 10 núcleos e 20 threads, fez aqui 142 FPS. O que mais consumiu aqui, obviamente, foi o 2696V3 por ele estar com o Unlock Turbo Boost. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o CS2 em Full HD, gráfico no baixo. O 1660V4 fez aqui uma média de 207 FPS, já o 2667V4 sempre se dá bem aqui no CS2, ele fez aqui 233 FPS, já o 2680V4 fez 184 e o 2696V3 trabalhando com 10 núcleos e 20 threads com Lock Boost, fez aqui 228 FPS. Novamente, o 2696V3 foi o que mais consumiu e o curioso é que o 1660V4 tem basicamente ali o mesmo consumo do 2667V4, mesmo com TDP ali de 140 watts. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o Cyberpunk 2077, vou testar em Full HD, gráfico no baixo. Nesse jogo aqui, o 1660V4 fez aqui uma média de 120 FPS, o 2667V4 fez uma média de 128, o 2680V4 fez uma média de 110 e o 2696V3 fez uma média de 128 FPS. Novamente, o 2696V3 foi o que mais consumiu. Em alguns casos aqui ele chegou a bater 130 watts de consumo. Infelizmente, processadores V3 que faz um lock, consequentemente vai consumir mais. E se tivesse um lock boost nos V4 também iria acontecer a mesma coisa em relação a consumo do processador. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o God of War em Full HD, gráfico no baixo. Resultado do 1660V4, ele fez aqui uma média de 101 FPS, já o 2667V4 ele fez aqui uma média de 110 FPS, 2680V4 fez 109
E o 2696V3 com 10 núcleos e 20 threads, trabalha na 3.8 GHz, fez aqui uma média de 119. Novamente, o 2696V3 é o que mais consumiu, e o que menos consumiu aqui no God foi o 1660V4. E o próximo jogo que eu vou testar para vocês vai ser o Horizon Zero Dawn, vou testar em Full HD, gráfico no baixo. E o 1660V4 fez aqui uma média de 195 FPS, já o 2667V4 fez 202, o 2680V4 fez 194 e o 2696V3 fez 202 FPS. Em alguns jogos aqui, se vocês perceberam aí, pessoal, o 2667V4 até que empata com o 2696V3 com o lock ali a 3.7, 3.8, depende muito do jogo ali que você estiver jogando, ok? Lembrando que eu estou utilizando o 2696V3 com 10 núcleos e 20 threads. O 1660V4 até que está entregando um desempenho bacana, trabalhando com um clock de 3.4 GHz, e ele também é o que menos consome aqui nos testes que eu fiz para vocês. E pra gente finalizar, pessoal, o último jogo que eu vou testar aqui pra vocês vai ser o Spider-Man Remaster em Full HD, gráfico no baixo. E o 1660V4 nesse jogo entregou uma média de 108 FPS, já o 2667V4 fez 119, o 2680V4 fez 108 e o 2696V3, trabalhando a 10 núcleos e 20 threads com um clock ali a 3.7, fez aqui uma média de 119 FPS. Novamente ele que foi o mais que consumiu, né, por conta do Unlock Boost, e o que menos consumiu aqui no teste novamente foi o Zinho E5 1660V4. E esses aí foram os testes e comparativos do Zinho E5 1660V4. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o meu gráfico de performance. A gente fez aqui um comparativo para vocês, o 1660V4 contra outros 3 processadores, que é o 2667V4, 2680V4 e o 2696V3. E eu somei aqui todas as médias de FPS nos 6 jogos que eu testei, tá? E essa aqui é a soma, tá, de cada processador. E esse 100% aqui equivale, né, ao 100% do 1660V4. Como a gente comparou com outros processadores, assim a gente consegue ver aí se ele é pior ou se ele é melhor. E comparando aqui contra o 2667V4, que fez uma média maior, né, de FPS, o 2667V4 ele é 6,8% melhor do que o 1660V4 nos jogos que eu testei nesse vídeo. Já o 2680V4 ele é 2,8% inferior ao 1660V4 aí nos jogos que eu testei nesse vídeo. No caso aqui ele acabou perdendo para o 1660V4, só que também não é uma diferença tão grande. Já o 2696V3, utilizando ele com 10 núcleos e 20 threads, ele foi o que deu a maior média aqui de desempenho, né, em relação aqui aos jogos que eu testei. Em alguns casos ele até empatava com o 2667V4, mas ele acabou entregando aqui um pouquinho a mais de desempenho. Ele ficou aqui 8,1% melhor do que o Zinho 1660V4. Então esses aí foram os resultados do 1660V4. É um CPU interessante pelo seu preço. Aqui com o imposto ele vai sair em média R$180. É um preço ok, daria para melhorar, né? Pelo seu desempenho ele poderia ser um pouquinho mais barato. Então se a gente for considerar aqui esses testes que a gente fez para vocês, na minha opinião, o que mais vale a pena aqui do comparativo, obviamente que o vídeo é focado no 1660V4, porém eu tenho que ser justo com vocês, o que vai mais valer a pena aqui vai ser o 2680V4, porque ele com imposto ele vai sair em média R$95, ele vai sair aqui basicamente R$100 mais barato do que o 1660V4. Então, na minha opinião, o 2680V4 ele é mais interessante, né? Porque ele também tem mais núcleos, o cache dele é maior, 35 megas. Ele vai te dar uma margem maior para você utilizar para trabalho, para você abrir suas lives, até porque o 2680V4 ele chega a 6.200 pontos em multithread. Já o 1660 ele chega a 4.200. Então, tem uma diferença aí em relação a multithread se você quer utilizar principalmente o processador para grandes tarefas como edição, programação, e também se você quer utilizar para live, por exemplo, o 2680 vai se desempenhar melhor nesse quesito. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você quiser participar do grupo de promoção no Telegram ou no WhatsApp, links na descrição. Então é isso aí, fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.